Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, a envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade possa me intuir nesse momento para trazer reflexões acerca de todo o Evangelho e do livro dos Espíritos que será estudado hoje. Que Jesus possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Deixa eu só. Bom, o estudo hoje é o capítulo 13, estranha moral, abandonar pai e mãe, que é o item 4. Deixa eu pular. Aquele que houver deixado pelo meu nome em sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o centuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já nesse mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Lucas capítulo 18, 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era, evidentemente, esse. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sobre a vista a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família aos da pátria. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país, do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, que mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? Não se lhe é que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura deste para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomado ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam a negação
do mandamento que prescreve o homem honrar a seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seria, se tomado segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante a hipérbole, quanto imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo em uma época em que, como as consequências de costume, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos, nos povos primitivos, fortalecem com o desempenho da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias com as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem e não enxertem umas nas outras. Essa é a lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz de ver do mais alto, mostrando ser os do espírito e não os do corpo. Os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Capítulo 4, item 18, capítulo 14, item 8. Bom, esse item aqui, gente, ele é bastante interessante, tanto para nós quanto para os espíritos do outro lado. Por quê? Os espíritos do outro lado sentem muita saudade. E sem contar que muitas vezes eles se ligam aos espíritos aqui na Terra, né? Que por ter esses laços afetivos, e logicamente esse vínculo traz transtornos, tá? Então é uma questão bastante interessante, porque ele traz, né, a relação que há, que para nós aqui é normal, né? A filha se casa, né, e logicamente se une a outro de ambas as partes, eles têm que separar dos pais. Então são vários segmentos que o Evangelho elucida situações que traz para nós muitas informações que para nós aqui é normal, mas que no plano espiritual a coisa é diferente, tá? É diferente. Então são questões que para nós, só para a gente ter uma noção, quando um filho se casa ou a filha vai morar perto da família, tudo bem. Mas quando vai para outra cidade, aí a coisa complica, tá? Apesar que hoje nós temos todas as situações que leva você se comunicar e tá vendo um ou outro, mas não é a mesma coisa. O espírito, quando passa para o outro lado e vivencia essa situação, há forças, né, laços afetivos que vai trazer o espírito a se unir àquele a quem ele nutre, né, a afeição. Então, o que o Evangelho está trazendo para nós? Elucidando o encarnado e também os espíritos que estão do outro lado, que precisam ser orientados acerca da situação. Então, para ele, quando a verdade, não só esse item, mas o Evangelho, é um bálsamo que vai trazer para o espírito conforto, tá? Através de explicações que vão elucidar para ele a situação que ele está inserido. Então, essa é a condição que a doutrina espírita nos traz informação para nós, né? Embora o espírito desencarna, vai para o outro lado, e ele está nos vendo. Eles continuam convivendo conosco, mas não é a mesma coisa. Então, Jesus traz todas essas informações para nós
acerca da situação que, para ganhar o reino do céu, é preciso, né, abandonar pai, mãe, né, os parentes, tá? E isso que choca muito dos irmãos do outro lado, que traz um certo desconforto. Apesar que essa lição, ela é muito profunda para que nós analisássemos toda a situação que nós estamos inseridos. Todas. Então, tem muita situação que quando eu começo, né, que eu comecei a entender isso, o que estava sendo falado aqui, eu compreendi justamente aquela parte aonde o obsessor do Divaldo era quem? O próprio irmão dele. E ele não sabia. E aí, quando nós estudamos o Evangelho, nós esquecemos das partes, né, que nós, né, estudamos, e aí nós esquecemos o processo da reencarnação, que é o esquecimento do passado. Mas o Evangelho também elucida algumas partes que, quando o espírito volta para o plano espiritual, ele recobre todas as encarnações. Todas. Tá? É nessa situação que é preciso que o espírito encarnado, tá, tenha noção de todo o processo, estudando essa doutrina de luz para ter o entendimento. Tá? Logicamente que quando nós vamos ler o Evangelho, é preciso que nós tomemos muito cuidado. Por quê? Eu estudo, eu analiso, né? E aí eu esqueço. Né? E muitas vezes tem irmãos que pensam que a lição é só para nós encarnados. E, na verdade, não. É a mesma coisa do capítulo final, que é o 28, né, se não me engano, até nós estamos estudando no Cefec. Ele é bastante interessante porque ele traz todas as informações para nós acerca da situação que estamos inseridos para que nós ajudássemos aqueles irmãos que estão do outro lado. Que estão do outro lado. Que ainda traz toda essa situação como agravante e que está trazendo um certo desconforto e descontrole ao espírito do outro lado. E pasmem, quando nós aprofundamos só no Evangelho, já está nos direcionando e apontando que eu tenho que buscar a base da doutrina espírita para ter a noção da grandiosidade dessa obra codificada por Allan Kardec e, logicamente, trazidas informações explicando com mais clareza o que Jesus tinha falado há 2000 anos atrás. Tá? Então, o apóstolo do Cristo agora nos traz as informações acerca dessa realidade, que nós precisamos entender ela, tá? Precisamos entender. E os irmãos que estão do outro lado também. Também. Tá? E eles, quando nós estamos estudando, é um verdadeiro processo de desobsessão para o espírito do outro lado que não entendi. Não entende. Embora eles falam assim, só lê para a gente. Mas, na verdade, o espírito, quando nós estamos estudando, ele está acompanhando conosco a lição. Tá? E aí nós precisamos ter noção da propriedade do espírito acerca da situação que nós todos estamos inseridos. Tá? Quando eu vou ler o Evangelho, eles estão tudo do nosso lado acompanhando as leituras. É necessário que nós
nos apropriemos desses ensinamentos com leituras explicando cada item com base na codificação espírita para elucidar o espírito que está do outro lado acerca da realidade que estão inseridos. De tantas dores, gente, tantos sofrimentos, porque ele não conseguiu, né, como qualquer um de nós, ainda lendo e entendendo, ao retornar para o plano espiritual, teremos dificuldades. Teremos dificuldades, e muita, tá? Se aqui na Terra, se eu pegar, tá, um de nós e levarmos lá para outro país e deixar lá, dá choque cultural. Ele entra em desespero. Ele não consegue ficar. Tá? Agora imagine o espírito retornando para a pátria espiritual, porque é lá que é nosso lugar. Nós estamos aqui, somos espíritos que estamos vivenciando experiências humanas, né, para evoluirmos. Então Jesus nos prepara o evangelho e nos manda o seu apóstolo explicar de forma mais clara a encarnados e desencarnados acerca da realidade que estão inseridos. Agora dá para vocês terem uma noção, tá, do papel de uma casa espírita como educandário de esclarecimentos de encarnados e desencarnados para elucidar e explicar o que está sendo falado para nós aqui. Tá? E por isso que eu não canso de falar que eu peguei essa parte, porque o Cristo fala assim, que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir e que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Ele fala de uma estrutura pedagógica aonde o espírito já tem um certo grau de evolução para entender. E pasmem, existe condição de, dentro desse processo, que os espíritos que estão do outro lado sabem muito mais do que nós. Tá? Imagine quando nós buscamos essa explicação e vamos ter uma noção da realidade que estamos inseridos. E aí nós vamos entender todo o processo reencarnatório que fala que ele não está sendo contra ao afeto, às uniões, mas o apego que nós temos àqueles a quem nós convivemos como pai, irmãos, por laços consanguíneos, tá? E que são muito fortes. E, aliás, a espiritualidade, não é que ela não quer. Esse processo é maravilhoso, porque outrora, os espíritos que hoje aprenderam a amar por vínculos, né, consanguíneos, logicamente atinge o objetivo que está proposto nesse planeta de provas e expiação, onde o espírito, através do esquecimento do passado, de espíritos devedores um para com o outro, reencarnam hoje como pai e filho, mãe e filho, irmãos, com laços consanguíneos, para exercitarem o amor. Tá? Aliás, o amor, ele está circunscrito a todas as situações dentro do processo, né, que estamos todos nós. Devemos muita gratidão a Deus por oportunizar a cada um de nós esse espetáculo da reencarnação que vem fortalecer os laços, né? Não os consanguíneos, mas os laços afetivos que escapam ao entendimento. Principalmente aos irmãos a quem nós intitulamos como obsessores, na verdade, eles são os nossos professores e vêm dentro de uma condição para nos trazer, né, e, logicamente, colocarmos à prova
diversas situações aonde, suportadas e compreendidas por nós, levam a avançar na escala evolutiva espiritual. Assim, está na proposta, né, da evolução dos mundos. Né? Então, por isso que a cada um segundo as suas obras. É essa condição que Deus oportunizou esse planeta, essa proposta de escala, né, evolutiva, num planeta de provas e expiação, com desenvolvimento intelectual, com um processo moralizador na escala evolutiva, através de vivências humanas, né, do espírito imortal, que vai trazer para dentro dele os laços que une cada um de nós, tá? Que une cada um de nós. Por isso que, além do mais, o que Deus fez? Fez que o Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus, reencarnasse na Terra e trouxesse todas essas verdades que gradativamente seria incorporada por cada um de nós através de processos, né, que escapam o nosso entendimento na busca da evolução espiritual. Por isso que cada um segundo as suas obras. Cada um de nós estamos num processo, né, de escala evolutiva vivenciada por cada um de nós de diferentes condições, de pai para com filho, de situações aonde eu provo, de situações aonde eu vou expiar, né? Então, cada um de nós somos agraciados por Deus por ter essa oportunidade de reencarnarmos e criarmos vínculos afetivos que vão confortar o nosso espírito de várias reencarnações, né? Uma proposta onde, a vez da gente reconciliar, a gente se distanciou, né? Por condições ainda, né, onde o amor ainda não foi compreendido, e aí, por isso, as experiências como um pai e filho, ou vice-versa, nos mostrará qual é o amor de Deus para com todos nós. E olha que ele deu essa oportunidade a cada um de nós ser pai, mãe, se não for nessa existência, será em outra. Por isso que o Evangelho traz várias informações acerca da realidade que estamos inseridos e que nós não sabemos, tá? Nós não sabemos o processo que nós estamos, tá? De evolução, mas Deus sabe. E Jesus foi lá e trouxe o quê? O Evangelho, né? E por último ele fala: mandarei um outro Consolador que ficará com vocês e explicará com muito mais detalhe a realidade que todos nós estamos inseridos. Quem que é ele? Allan Kardec, que codificou a doutrina, né? Que de forma mais clara. É preciso que eu estude Kardec para entender Jesus. E os espíritos, muitas vezes, falam, né? Não só os espíritos que estão no plano espiritual, mas também até nós encarnados. Interpretamos de diferentes formas, mas porque o espírito ainda não tem condições. Ele experimenta situações de acordo com a sua necessidade evolutiva, né? Não adianta eu aprofundar na doutrina se o companheiro que está ali ainda não oferece condição para incorporar esse estudo, tá? E Jesus sabe do processo encarnatório que todos nós, numa sequência pedagógica
que elucida o espírito gradativamente de acordo com a sua evolução. Assim somos nós, né? Jesus nos oportunizou, nos deu condição e não, né, quando a gente vai ver as notícias históricas que tem no Evangelho, que Jesus busca todas as informações e Jesus fala: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. E olha o que o Espiritismo faz hoje para nós aí. Traz todas as informações acerca, né, do que estamos inseridos. Quantas dores, né, são aliviadas pelos espíritos quando nós lemos e traçamos essas informações dadas pelo Cristo e, logicamente, né, explicadas por Allan Kardec para aliviar as dores dos espíritos que estão do outro lado, né? Para nós encarnados, muito será pedido a quem muito foi dado. Ao espírito do outro lado, a elucidação acerca da realidade que ele está inserido, que ele está passando, porque as dores do espírito é pior do que as nossas dores aí que nós sentimos, né? Que são uma dor de dente, uma dor física, um câncer, que tem tudo, né, aqui na Terra, mas a dor do espírito do outro lado é uma dor moral, e que o único meio de aliviá-lo é ele entender o processo que ele está inserido, tá? Ele entender. Esse evangelho precisa chegar a esses companheiros esclarecendo. E eles rogam a Deus uma nova oportunidade de reencarnar. Foi o que nós fizemos, tá? Pedimos a Deus e Deus deu a oportunidade, reencarnamos, né? Pedimos, né? Nós vamos fazer tudo certo e fizemos tudo ao contrário. E aí hoje eu preciso, né, trazer, buscar essas informações do Evangelho e ajudar esses companheiros espirituais que estão do outro lado, que precisam que nós tenhamos consciência da realidade que estamos inseridos. E é aí a doutrina dos espíritos, tá? Porque a doutrina não é do Dalmo ou de qualquer outro que estuda a doutrina é dos espíritos. E o único caminho é estudar o Kardec para entender Jesus. E quem comanda do outro lado? O Cristo. Sem ele, nós não somos nada. Tá? Vamos lá agora para o livro dos Espíritos. E essa parte do livro dos Espíritos em continuidade, perdão, é a questão 180. Essa foi da semana passada. Essa daqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Essa. A questão 180, em continuidade àquela, ele fala na encarnação, né? Todo esse capítulo é da encarnação nos diferentes mundos. E hoje é a 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar, tá? Veja a influência do organismo, capítulo 7, para a segunda. E nessa condição, gente, é preciso que a gente busque essas informações para entender qual que é a capacidade dos espíritos do outro lado. Primeiro, que a gente tem uma noção, que eu já vou falar para vocês. Nós aqui, esse corpo, ele é tipo uma prisão para o nosso espírito. Ele bloqueia muitas coisas, né, daquilo que é propriedade do espírito, nós não podemos fazer. Nós não podemos. Mas o espírito do outro lado, ele se sente como todo o poder, mas que precisa ser controlado e entendido. Por quê? Aqui, se eu pensar, né, eu ligar meu pensamento, tanto é que aconteceu isso com Kardec, né?
O espírito lá do outro lado do mundo deu comunicação num trabalho mediúnico. Não tem distância para o espírito. Quem leu o livro Nosso Lar, do encontro de André Luiz com a mãe estava num plano superior. O André, na hora de decidir, falou assim, mas e a hora que eu quiser falar com a senhora? Falou, basta pensar. Agora, por que eu estou falando isso aqui no estudo? Porque o espírito do outro lado, ele não tem, tá, esse corpo que é um quebra-luz para o espírito, que vai impedir dele externar toda a potencialidade do espírito. É lá que vai, as pessoas falam, né, do umbral, tá? Umbral não é um espaço físico, tá? É uma condição do pensamento onde o espírito, ao retornar para o outro lado, ele vivencia todas aquelas situações e ele não consegue sair desse campo, tá? Só quando nós tivermos consciência disso e dentro da encarnação, nós vivenciarmos tudo aquilo que está sendo colocado para nós no Evangelho. Só que o Cristo, ele não nos impõe nada. Ele deixa que cada um de nós, através dos atributos do Espírito, da inteligência e do meio que ele foi inserido, ele gradativamente, através das vivências, ele vai conquistando meios de avançar, tá? Então, por isso que inteligência de estudo, que nem eu estou falando aqui, isso não é sinal de evolução. Tem espíritos hoje evoluidíssimos, não estão numa capacidade instrutiva, mas o espírito tem capacidade de ordem moral que ultrapassa o conhecer. Tá? Ultrapassa. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender essa superioridade que não está na condição que nós estamos aqui. Né? O que foi oportunizado para nós? Nós, quando estávamos no plano espiritual, o médium é o mais endividado. Então, o que Deus fez? O Dalmo reencarna com conhecimento e agora, através do estudo, né? Os estudos já falam para mim assim, se nós fôssemos tão evoluídos, nós não estávamos nesse planeta. Mas aí a gente precisa também ter um pouquinho de noção, porque nós vamos ver o trabalho da espiritualidade lendo, principalmente a Gênese, o livro dos médiuns, nos trazendo todo o Pentateuco e eu também as obras complementares, nos trazendo as informações dos espíritos que reencarnam nesses mundos com a proposta de alavancar, né, aqueles que estão ainda na retaguarda, que somos nós. Então, o que acontece? O estudo, o conhecimento espírita nos conforta, nos elucida da situação e faz com que nós, tá? Por isso que eu gosto muito daquela frase: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, são essas situações que nós precisamos hoje nos adaptarmos, no conhecer e buscar. Tem gente, só para vocês terem uma ideia, né? Se eu ler todo dia, se eu pegar 5 minutinhos, eu ler uma questão e buscar, pensar, buscar informações acerca, eu leio todo dia, estudo uma pergunta em 5 minutos. O Evangelho é a mesma coisa. Então, é nessa questão, para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia de quanto nós somos preguiçosos. Nós gastamos o tempo em outras coisas e a nossa má vontade impede. E aí, o que acontece? Os espíritos também que estão do outro lado, que agregam, que estão agregados a um planeta de provas e expiação, através desses vínculos, quando eu libero, dou start, ele vai e contribui com o pensamento que eu tenho. Então, o que Jesus fez? Veio nos alertar sobre isso e Kardec veio nos elucidar
qual que é a relação do mundo espiritual com o nosso, tá? Então, é nessa questão que a distância de um planeta com outro, de nada tem, tá? Para o espírito. Então, o espírito, na sua jornada, em se despertando, não perde a lucidez, mas ele cada vez mais acende a sua luz, aprimorando condições e compreendendo cada vez mais as leis que protegem e assistem, tá? Nós tivemos o Chico, vamos colocar o Chico. O Chico, ele, de tudo aquilo que ele fez, né? Ele estava mais no plano espiritual do que na Terra, tá? Porque ele trabalhava, ele tinha essa relação do mundo espiritual com o mundo material, né? Com muita frequência, né? Carl Schutter, o Eurípides Barçanufo e muitos outros aí que reencarnaram e tinham, né, essa evolução e que nós ainda não temos. Nós não temos. E não adianta a gente pensar, eu leio, compreendo isso. Então, tudo aquilo que eu estudo, eu não esqueço. Então, por isso que a doutrina espírita, ela acende em nós uma luz muito forte, mostrando a capacidade do espírito, do que ele pode fazer na carne, e que tudo aquilo que ele faz, do que ele busca de conhecimento, ele não perde. Ele carrega com ele, tá? Então, essa inteligência não se perde. Perde aqui a coisa material, o relógio, tudo que nós temos de material, nós perdemos, mas aquilo que é o conhecimento, ele não se perde, tá? Em vários segmentos. Então, ao passar para outro mundo, se esse for o caso, conserva a sua inteligência e dela faz uso no que for necessário, ampliando suas experiências no que deve aprender, tá? E não é por acaso, tá, gente? Ó, o espírito que ele reencarna, ele vem para a Terra, ele reencarna o que ele aprendeu lá na erraticidade, ele traz, né? E vai aplicar. Mas uma das coisas muito interessantes, às vezes eu fico só escutando, né? Eu falei, meu Deus, se eu for falar, eu vou atrapalhar, né? Assim, no segmento, né, do que estava sendo falado no centro, no estudo. Existe uma coisa tão interessante que está acontecendo, porque o próprio livro do Evangelho nos fala das vicissitudes, que tudo que nós passamos é da atual existência, tá? Porque essa inteligência já está bem aguçada e nós temos noção, através do estudo, né, da questão comportamental. Mas existe situação que, no nível que nós estamos agora, nessa passagem do mundo de provas e expiação para o mundo regenerador, não há mais necessidade de sofrimento. Quando eu vi isso, Joana de Anjos fala um pouco, mas também eu vi muito sobre essas colocações e fui buscando as informações no próprio Evangelho que fala. Então, só para vocês terem uma ideia, a noção de como que Deus é grandioso, bom, é todo bondade, todo sábio. O que ele fez? Olha só de como funciona o mecanismo. Se um espírito em outra encarnação, eu estou falando isso com bastante propriedade, com os espíritos falam assim, tem muitas vezes que eles perguntam, será que eu vou ter condição de acender a luz? Eu vou dar a resposta agora. O espírito reencarna, ele tirou a vida, ele vem como médico agora para salvar vidas, né? O espírito na outra encarnação, ele desviou muita gente da estrada do Cristo. Ele reencarna agora com a proposta, né, dando noção como professor. Ele reencarna agora como conhecedor da doutrina dos espíritos para trazer a informação. Agora, pasme, o que eu estou falando é tão verdade que os médiuns, que são os trabalhadores da última hora, eles veem, os espíritos nos olham e traz a convicção, falou, nossa,
esse rapaz está trazendo informações para nós, mas na outra encarnação, que eles conseguem ver isso em mim, que eu não... a gente sabe, né? Eu tenho um pouquinho de noção. Eles veem isso em mim e eles vão ver que hoje eu estou bem melhor do que ontem. Aí entra a fala do Santo Agostinho, nas orações dele, que hoje eu possa ser melhor do que ontem, que amanhã melhor do que hoje. Então, dentro da proposta reencarnatória, ele nos traz agora, oportunizando a nós espíritas, estudiosos, oradores, médiuns, mostrando a bondade de Deus, oportunizando a nós espíritas o conhecimento dessa grande obra para reconduzir aqueles que em outra encarnação nós estávamos na mesma condição de obsessores do Cristo, trabalhando contra o Cristo, tá? Então é nessa condição que nós vamos ver o planeta de provas e expiação, tá? Então a consciência profunda guarda como se fosse um livro, olha lá, divino a pulsar no coração da alma. Lá está todo, está no perispírito, tá, gente? O perispírito é como um gravador, como um pendrive, aonde está arquivado tudo que eu fiz nas minhas encarnações. Agora eu vou colocar outra parte, né, que eu gostaria que falasse dentro do centro, mas aqui eu falo. O papel da doutrina espírita, quando nós nos matriculamos, é organizar espiritualmente aquilo que nós desorganizamos há séculos, ao médium, tá? Ao médium. Então, por isso que a mediunidade com Jesus, organizada por nós vamos entender que a mediunidade é uma mola propulsora para avançar no plano espiritual mais rápido. O médium trabalhador. Caso disso, vamos lá, Ivone A. Pereira. A Ivone, em 3 reencarnações, ela comete suicídio. E ela vem, sente, olha a obra dessa mulher, Gigante Deitado, que era o Jerônimo Mendonça. O Jerônimo, gente, queimava aquele monte de gente em praça e via assistir, dava risada. Foi lá e pedia para Deus, Deus dava a condição, ele vinha e fazia a mesma coisa. E nisso foi 3 vezes. Aí ele pede novamente a chance e vem numa cama, né, deitado, ele fazia palestra, né, psicografou livros e fez a grande obra. E nisso a gente traz todas as informações, daí Judas e muitos, Saulo e muitos outros, né, que tiveram essa oportunidade, através de gradativamente a inteligência ativada com o compromisso do dever cumprido, se tornaram trabalhadores do Cristo, trazendo a mensagem, né, da boa nova para todos nós, né? Então, os corpos que o espírito toma num mundo ou no outro têm alguma influência sobre a inteligência, que, entretanto, com o tempo, o espírito domina todas as suas condições e sempre se sobressai. A matéria é simples instrumento da alma em despertamento para a luz, tá? Eu não esqueço acho que é da... Se eu falar o nome dela agora, eu acho que é Valéria, o nome dela. O Chico foi visitar, ele e um senhor de bastante condições foram visitar uma irmã que era tão franzinha, estava em cima de uma cama, um sofrimento. E Emmanuel chega, né, o Chico, e relata todas as informações, porque a hora que o Chico chegou, a hora que ele vê a casa, ele vê toda a luminosidade e a espiritualidade lá dentro. Eu acho que deve estar no YouTube essas informações. E quando o Chico chega lá dentro, vê a espiritualidade cercada, e o cercando, né, dando suporte a ela, e o Emmanuel relatando para ele todo o processo. E ela sempre em cima da cama falava, Jesus, olhava para o Chico, Jesus, falava desse jeito.
E o Chico continuou indo, né, levando mantimentos, porque ela estava em situação deplorável, e o Chico foi levando, e aí um belo de um dia o Chico estava lá na casa dele, aí veio um espírito, entrou uma mulher, a coisa mais linda, e o Chico olhou, não conheceu, aí ela pegou e falou para o Chico, Jesus! Quando falou, o Chico falou assim, Valéria! Sabia que era ela, o espírito na ascendência espiritual, né? Vivenciando toda a sua inteligência e plenitude de uma reencarnação de expiação, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Então, os conhecimentos sobre a chama divina, na divina ascensão espiritual, ainda são reduzidos. Estamos estudando como alunos das primeiras letras do alfabeto da vida. Olha o que ele está falando aqui, tá? E alegramos-nos ao dar mais um passo na área infinita do aprendizado. Não para nunca, gente. Não para nunca. Tá? A doutrina dos Espíritos, pelas bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus, favorece-nos em muitas modalidades as comunicações entre os dois mundos e da erraticidade se transmite o que se encontra ao alcance para os homens de boa vontade. Qual foi a frase que eu falei? Eu me ligo muito nela. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tá? O que está faltando para nós, gente, de boa vontade? Porque nós temos tudo. O Chico, a hora que ele foi na casa da Valéria, aquela casa toda, né, era uma casa muito pobre, viu ela a situação, né? Embora o homem podia, que estava junto com ele, podia dar toda a assistência, o Chico continuou dando passe, levando mantimentos para ela, e chega o belo dia, esse espírito ascende a espiritualidade. Tá? Então, é dever desses homens é estudar sobre os trechos lidos, ampliando pelos conhecimentos adquiridos, manifestando assim a inteligência no condicionamento das belezas imortais da vida. Imortais, gente, o espírito é imortal. O espiritismo não é apenas uma religião do modo pelo qual se conhece a filosofia de vida. É uma força do amor de Deus. É um manancial de sabedoria inesgotável. Quando nós olhamos um espírito a qual nós chamamos de obsessor, é preciso que nós tenhamos muita lucidez e entender a capacidade do espírito, porque ele não consegue retornar, o grau de endividamento dele para aquele grupo a qual ele tem ascendência, tá, de ordem moral, é de uma situação que remonta o nosso entendimento. Por isso que nós temos que buscar quem? Jesus. Por isso que quando nós vamos para um trabalho mediúnico, eu tenho que buscar quem? O Evangelho, para elucidar e trazer as informações para o espírito acerca da situação que ele está inserido. O que nós estamos fazendo agora no trabalho de desobsessão. Então, tentamos todos os dias repassar para a Terra o que ouvimos dos nossos maiores, quando vêm nos visitar no mundo onde habitamos. Certamente que são filtrados as verdades, para que elas não perturbem os que se encontram ainda na carne com certas provações para passarem. Olha só, gente. Tá? Convém a nós outros, espíritos fora do corpo, compreender como ouvir de nossos mentores e como transmitir para os que se acham no corpo físico. É um trabalho que fazemos com alegria, principalmente quando sabemos que os nossos companheiros terrenos estão esforçando no aproveitamento das lições para as quais servimos de canais dos maiores para que, como nós, estão lutando para viver e que ouvem da parte da luz. Tá? Olha lá o que eu falei.
a fala do Cristo, que ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. O que a lição está trazendo para nós? Elucidando a situação que nós estamos inseridos, tá? Esse esforço constante nos dá maior lucidez, porque ampliamos a sabedoria no processamento da alma, pela energia divina do amor. Quando nós vamos lá para a Gênesis, lá a gente está todo o amor de Deus para conosco. Ele elucida tudo para nós, o que nós desconhecíamos, e agora, por acréscimo de bondade de Deus, Kardec foi lá e traz. Aí nós vamos entender o triângulo, né, que está, né? Ciência, filosofia e religião, tá? A tríade, né? A vida não tem pressa para o que nosso aprendizado se acelera. Ela sabe o grau evolutivo que cada um já conquistou, tá? Mas sempre nos dota de condições para a subida. Ela nunca se esquece da escada para cada um. Entretanto, nós é que temos de subir, usando os próprios recursos para ascendermos na vida. Então, gente, o que o Espiritismo fez? Deus foi lá, vai lá, Kardec, avisa para eles. O que nós fazemos? Lemos, estudamos e muitas vezes não praticamos. Porque quando nós voltarmos para o plano espiritual, aquela parábola dos talentos vai estar sendo falada assim: o que fizeste dos talentos que eu te dei? Falar, eu falo, é fácil, mas o que eu estou fazendo diante desse estudo? Eis a questão, tá? Então, Jesus nos deu o exemplo inesquecível, rumo ao Calvário. Eu estou falando, gente, que cada um de nós faça a reflexão. Cada um de nós. Deixou que tudo acontecesse para nos mostrar que todos nós temos que passar por eles. Todos nós temos que passar. Sermos esticados no madeiro das provas. Todos nós. Tá? Todos nós. Copiando o comportamento que ele nos fez sentir de frente com a situação que nós estamos inseridos. Então, cada um, né? Lembram lá da tempestade do copo d'água? Mais ou menos aquilo. O que você faz diante da prova? Tem uns que vai, mas tem outros. A gente pergunta assim, nossa, se fosse, como é que ele está aguentando? Aí tem aquele Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, se deu porque pode carregar. Então, quando nós estudamos a Gênese e vemos toda a organização do planeta, gente, nós vamos entender a força dessa doutrina com relação às explicações claras e concisas para cada um de nós. O problema está em mim, em nós, tá? Que precisa ter noção e ver a aplicabilidade disso em cada situação. É por isso que eu tenho que fazer a minha autoavaliação, enxergar dentro de mim. Então, aquela fala de Paulo ou Saulo, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. E eu vou mais o Cristo operante dentro de nós, a cada um segundo as suas obras, tá? Então, quem aprende espiritualmente nunca perde. Se perdeu, a gente nunca vai perder. Se aprendeu, nunca vai perder, tá? São dons intransferíveis. Eu não consigo transferir isso para ninguém. O que é da Cleusa, da dona Cleusa, da minha mãe, da dona Emília, do seu Aécio, da minha irmã, ela não vai conseguir transferir isso para ninguém. Nossa, cada um de nós temos, tá? O meu conhecimento eu não consigo transferir, mas eu posso, né, falar, e aqueles que olham e vê o que eu estou falando, começa a trabalhar o Cristo dentro dele. Aí nós vamos entender
um dos perseguidores, né, do Cristo, que foi Paulo, né, ou Saulo. Então, são valores nossos, abençoados por Deus pelos nossos esforços, a cada um segundo as suas obras. Imagine os espíritos do outro lado, a hora que conseguir entender que essa é a parte mais bonita, né, da doutrina dos espíritos, trazendo as informações acerca, né? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, Deus. Tá? Essa foi a mensagem, linda, né, gente? Por isso que eu falo, cada questão do livro dos espíritos, ela precisa ser lida, estudada, analisada. Esse evangelho, né, que se cruza informação com todo o Pentateuco, né? O Kardec teve a precisão, né, um grande pedagogo que foi, das instruções que vinha do próprio Cristo, codificou a doutrina explicando cada parte. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa, nesse momento, envolver os nossos lares, envolvendo aqueles também que vão assistir pelo YouTube a explicação, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, por hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito. Sim, seja. Que assim seja.